A terceira parte deste programa estava reservada para uma entrevista de fundo com o presidente José Eduardo dos Santos e para uma outra com o Dr. Jonas Savimbi, na sua qualidade de interlocutor reconhecido pelo governo de Luanda e pela comunidade internacional no processo que pôs fim à Guerra Civil e conduziu Angola ao Clube das Democracias Parlamentares. Da Presidência da República Angolana não recebeu a RTP qualquer resposta aos seus renovados pedidos de entrevista. O nosso programa fica, por isso e sem dúvida alguma, mais pobre do que desejávamos. No que respeita ao Dr. Jonas Savimbi, o líder da UNITA concedeu-nos a sua entrevista em Marrocos no início de outubro, depois de ter participado com o presidente José Eduardo dos Santos em Bruxelas, na Conferência dos Países Doadores para a Reconstrução de Angola. Esta entrevista, conduzida pela jornalista Isabel Magalhães, começa exatamente pelo significado da Conferência de Bruxelas. Bruxelas é o ponto de não retorno para a paz em Angola? Sim, e provou-se não só os angolanos, mas ao mundo, em que trabalhando juntos podemos conseguir mais. E em Bruxelas, o Presidente da República, José Eduardo Santos, e nós mesmos da UNITA, provamos que podíamos ter objetivos comuns e dali a tirarmos conclusões definitivas que tem a haver mesmo paz para que possamos reconstruir o país em conjunto. Portanto, acredita na paz, acredita que desta vez Angola tem uma hipótese séria de ter paz? Absolutamente. Temos todas as condições internas, porque o povo está cansado da guerra. Condições externas, os países vizinhos já não há ninguém que nos queira mal, nem o Zaire, nem a África do Sul, nem o Congo. E também com as mudanças radicais que se operaram no mundo, não a Guerra Fria, eu penso que a Angola encontrou agora condições ideais para poder firmar a paz e consolidá-la. Falou entre os seus vizinhos, falou na África do Sul, quer dizer também que está confiante que o regime estabilizou na África do Sul, não tem receio que um dia os radicais, assumam o poder na África do Sul e voltem a causar problemas em Angola? Não, penso que não. O presidente Mandela, de facto, tem uma idade avançada, mas fez um trabalho muito profundo e há gerações de dirigentes que nós conhecemos que mesmo em caso de impedimento do presidente Mandela, têm o mesmo sentido de responsabilidades em que eles precisam mais da paz, de uma Angola consolidada, estabilizada, para poderem ter um parceiro viável economicamente na área de continuar em guerras ou em lutas ideológicas. A quem é que os angolanos devem agradecer a paz quando ela de facto for uma realidade em Angola? Tendo a agradecer aos angolanos, porque não podem agradecer a ninguém, nem ao Presidente José dos Santos, nem a mim, muito menos, mas é uma vontade própria. Os angolanos foram sofrendo, foram aceitando, mas chegou um momento em que tensões sociais, separação de famílias, destruição das infraestruturas, tudo isso transformou-se numa herança completamente negativa, sem perspectivas de futuro. Portanto, os angolanos tiveram muita coragem. E ainda eu penso que o fator decisivo na consolidação dessa paz ainda tem de ser os angolanos. Portanto, não tanto a comunidade internacional. Jogou também um papel importante, mas foi necessário encontrar dentro da Angola o sentimento de unificação. Mas também jogou um papel importante, mas não foi decisivo. E as Nações Unidas? O Dr. Savimbi foi durante algum tempo bastante crítico em relação ao papel das Nações Unidas em Angola. Creio que chegou a dizer numa entrevista que não gostava muito dos capacetes azuis, mas enfim, era uma necessidade deles no seu país. Neste momento ainda mantém essa posição? Portanto, eu quero dividir esta apreciação em duas partes. Na primeira parte, como patriota angolano, todo patriota gosta de ver os problemas nacionais resolvidos pelos nacionais. Quando deve haver uma interferência física e de um tamanho exagerado como este, um patriota ressente-se. Mas não temos outro remédio. Portanto, a segunda parte, capacetes azuis vêm ajudar a, primeiro, fiscalizar o cessar-fogo. Segundo, participar na formação das Forças Armadas únicas. Terceiro, ajudar-nos a ultrapassar desentendimentos em relação às instituições. Portanto, é um mal necessário, mas temos que procurar conviver com essa representação hoje muito efetiva da comunidade internacional. E vão ter dinheiro, em princípio, mas não receia que todos esses milhões que vão ser disponibilizados para Angola
acabem por se perder, ir parar alguns, se calhar, algumas contas bancárias pessoais e não chegarem ao povo angolano, que é de facto quem necessita do dinheiro? Seria dramático. É por isso mesmo que eu, quando falei em Bruxelas, eu disse que a UNITA, como é considerada como parte dos problemas, tem de ser parte também das soluções. Nós queremos ver, hein? Temos de participar também nos organismos de controlo. O que é que vão fazer com o dinheiro? Como é que vão ser afetadas as verbas? Portanto, nós não fomos só a Bruxelas para podermos participar com a nossa voz a demover certos céticos a passarem para uma posição mais positiva, mas queremos também fazer parte. O programa foi elaborado pelo governo, pelo PNUD, mas nós, depois da nossa intervenção, que foi de facto efetiva, queremos estar presentes para vermos. Não seria justo nós contribuirmos para que a comunidade desse meios e se esbanjasse os meios, seria muito bom. Quando é que vai dar o sinal que os angolanos esperam para ter a certeza de que a paz veio para ficar, que é o seu regresso a Luanda, justamente? É brevemente. Portanto, o que nós queremos, até com o Presidente Jorge Santos, queremos dar passos, umas vezes lentos, né? Mas seguros. Seguros porque a questão da segurança em Luanda põe-se. Falamos, não digo eu, mas o governo falou em 750 mil civis armados. Uma das missões também das Nações Unidas, com o governo, com a UNITA, é desarmarmos os civis. Leva tempo. Mas, no entanto, é uma questão do calendário, porque não posso fazer a política nacional a partir de uma província. Nem pode fazer uma previsão mais concreta quando é que acredita que já poderá estar instalada em Luanda? Sim, porque um bocado dos calendários, penso no princípio do ano. No princípio do ano, próximo ano. O Dr. Jonas Savimbi, como é que define neste momento a situação humanitária da população angolana? Bom, uma situação dramática. Referi-me a tensões sociais. Porque, para resumir, as populações que estavam nas províncias subiram para a cidade capital. Luanda, que no tempo colonial tinha uma população entre 750 mil e 800 mil, hoje tem proximamente 3 milhões de habitantes. Não há condições, nem de trabalho, nem sanitárias, nem de habitação, nem de emprego. E por isso mesmo nós temos que fazer um trabalho primeiro de estabilização da situação nas províncias, nas capitais provinciais, para que a população comece a regressar para as suas áreas de origem. É a única maneira que nós temos de estabilizar o país integralmente. Também sanearmos a vida econômico-social da capital Luanda. É por isso mesmo hoje há uma separação imensa das pessoas. As pessoas não estão já radicadas nas suas áreas e só eles é que podem ser o elemento de fomento, não o governo. Por isso mesmo eu penso que a situação das populações é grave enquanto não puderem regressar para as suas terras de origem. Por vezes, quando vê a situação do povo angolano, não se sente um pouco responsável pelo estado a que Angola chegou? Absolutamente, sou. Eu também gostaria que os outros também viessem a terreiro e dissessem a mesma coisa. Eu penso que sou. É por isso mesmo que sou parte dos problemas. Então quero ser parte da solução. Eu aceito a minha parte da responsabilidade. Agora, há outros que fogem. Fogem e dizem que foram os outros que fizeram. Se porque não fizeram nada, não foram patriotas. Se porque dizem que foram inocentes, então são injustos. Portanto, eu aceito a minha parte da responsabilidade. Neste momento, haveria algum cenário em que pusesse de novo a hipótese de voltar à luta armada, abertamente? Não. Eu já disse e afirmei e estou a afirmar outra vez. É preciso que as pessoas não pensem constantemente que o Savimbi, a UNITA, queiram, por razões de interesses de grupo, voltar à guerra. A UNITA que está publicamente a dizer que não quer regressar à guerra. Agora, queremos que a opinião internacional, também os angolanos, se mobilizem para que o governo diga a mesma coisa. Há cerca de um ano, no final do ano passado, deu uma entrevista à RTP ao jornalista José Manuel Barata Feira, em que nessa altura dizia que não tinha confiança em Lusaka. Dizia basicamente isso. Portanto, mudou de opinião, ou o que é que aconteceu a partir daí? Eu penso que pelo que nós aprendemos ao longo dos anos, também quero referir à entrevista que deu o Presidente dos Santos, também que dizia que ele era Tomás, também penso que já não é Tomás, agora deve ser o apóstolo São Paulo, porque era Tomás nessa altura e dizia, só posso acreditar depois de ver.
toda a gente ia mais ou menos com essa reserva. Será desta vez? E estamos a chegar à conclusão que sim. Portanto, nessa altura, quando vi o jornalista Manuel Barata Feio, ainda estávamos com dúvidas. De facto, vai dar. Porque depois um acordo é um papel jurídico, são balizas que se estabelecem, depois se respeitam ou não. Mas a prática está-nos a provar que as pessoas de facto têm vontade, boa fé, para poderem transformar um instrumento jurídico num ato realmente prático. Não foi o Dr. Savimbi que assinou pessoalmente o acordo, foi um secretário-geral da UNITA, Eugênio Manuvacola, que depois desapareceu, portanto, não foi mais visto. Foi por falta de confiança política pelo que assinou em Lusaka? Até porque fui eu é que credenciei o Manuvacola. O Manuvacola está no Beirute há 2 dias, faleceu o pai dele, está lá. Portanto, mas politicamente desapareceu da ribalta, pelo menos. O que é que ele está a fazer neste momento? Naturalmente, não foi só ele. Porque todo esse movimento implica mutações. Portanto, foram a Lusaka, negociaram. Eu não podia ir, estava impedido. Foi demonstrado, porque foi depois aceito pelos americanos, pelo Conselho de Segurança, que ainda naquela altura a minha segurança não estava teoricamente garantida. Não podia deslocar-me de nenhum aeroporto para Lusaka. E a decisão da Comissão Política da UNITA foi credenciar o secretário-geral, Eugênio Manuvacola, para assinar em meu nome, em nome do partido, o acordo que estamos a respeitar integralmente. Mas, como o protocolo de Lusaka suscitou no seio da UNITA um debate forte, com alas completamente firmadas. Portanto, os militares que não queriam, os políticos também não sabiam onde é que se encontravam, os diplomatas também não. Tivemos de convocar um congresso, o nosso 8º congresso, que teve lugar no Beirute. Foi um debate duro. Nesse debate tinha que sair uma direção do partido que estivesse de acordo com a estratégia que estamos a aplicar. E nisto o Manuvacola foi hesitante, porque eu quero ser muito prático, está lá. Mas o Manuvacola, como secretário-geral, portanto, é a primeira vez que se dá a versão real e a minha, de que eu assumo inteiramente a responsabilidade. Chega no Congresso e ele, como secretário-geral, em vez de preconizar um combate interno para se poderem firmar as estruturas do partido, ele preconiza demitir-se de secretário-geral e ir dirigir, chefiar a Comissão Conjunta. Naturalmente é o que nós aceitamos. Então, se não quer fazer o combate do partido, para se firmar a UNITA, prefere, de contrário, ir para Luanda, então não quer assumir o cargo, o fardo pesado de reestruturar a UNITA, uma UNITA que saiu das eleições completamente abalada, uma UNITA que saiu da guerra de 94, abalada, e que precisava de dar ao povo e aos quadros, sobretudo, confiança. Então, pronto, quem é que avança? Não avança o gato. Logo, ele é um quadro que ainda vai participar no futuro governo, já posso também revelar, também porque é uma decisão do partido, ele vai ser um dos ministros, já não é um secretário-geral. Portanto, entre o secretário-geral e um ministro, porque o ministro está feito, está dito, está escrito nos acordos de Lusaka. O ministro, quando assumir o cargo de ministro por conta da UNITA, no governo de unidade nacional, de revolução nacional, desvincula-se dos cargos que tinha no partido. Não se pode perder um secretário-geral do partido a favor de um cargo ministerial. Portanto, o Manuvacola está disponível, porque não queria ser secretário-geral. E o Dr. Savimbi está disponível para assumir uma das vice-presidências? Portanto, também esse problema estava mal posto. O Presidente da República foi amável em nos consultar antes de tomarem a decisão, mesmo no quadro do Bureau Político, porque dizia ele que ele estava a prever a criação de cargo de vice-presidente. E isto implicaria a revisão constitucional. Bom, e a nossa opinião foi que devia ser um vice-presidente. Daria mais peso a esse tal vice-presidente, não era eu. E depois de algum tempo mandou-me comunicar que no Comitê Central esta ideia não tinha encontrado apoio. E por isso mesmo optaram pela criação de 2 lugares de 2 vice-presidentes. Muito bem, o princípio foi aceito. Mas depois, quando fazem aquela mini revisão constitucional, que muitos chamaram um golpe de Estado constitucional, pedimos explicações. É quando vêm com essa, por parte do MPLA, o partido do MPLA,
movimento, como nós quisermos, teria a prerrogativa de nomear o seu vice-presidente. Devem ter o nome, com certeza. Mas para a UNITA era o Savimbi, dissemos que não. Era ofensivo, porque é nominal. Então deviam dar também à UNITA o mesmo direito. Isto foi aceito em Franceville II, quando nos encontramos com o Presidente da República, a 10 de agosto, que desta vez também será a comissão da UNITA a nomear o vice-presidente. Se eles entenderem que sou eu avanço. Agora só estou a dizer às pessoas que vocês terão que ter escolha. Se quiserem experiência, eu tenho experiência. Se quiserem energia, talvez tenha menos. Que regime vai ser esse de Angola? Com 2 vice-presidentes, com o Parlamento? Vai ser um regime semipresidencialista, parlamentarista? Como é que depois disso tudo na prática vai funcionar? Bom, isso agora depende do que o MPLA tem que esclarecer o jogo. O governo, a maioria, tem de esclarecer o jogo. Mesmo quando estivemos em Franceville, em agosto, não foi preciso intervenção do Presidente Bongo, porque já nos entendemos muito bem. As minhas relações com o Presidente da República são boas. Mas nós perguntamos, também o Bongo perguntou, mas então depois isso funciona como? Quais são as funções que vai desempenhar o tal vice-presidente, os tais vice-presidentes? Não sabe nada. E, portanto, penso que temos que esperar, neste jogo todo, que seja esclarecida a maneira como vai se trabalhar. Não vejo um vice-presidente que chega todos os dias às 8 da manhã para perguntar ao gabinete do Presidente da República o que vai fazer durante o dia. Não é um simples funcionário. Portanto, logo, é uma entidade para nós. Estamos a pensar que o vice-presidente é uma entidade eminentemente política. Logo, temos de saber logo a partida quais são as suas funções. Pronto, se para Angola é o que deve nos trazer para a consolidação da paz e da reconciliação nacional, faz. Mas é preciso que o jogo esteja esclarecido, porque as ambiguidades criam incertezas e criam dúvidas. Um dia mais tarde em que certamente sonha que a UNITA venha a ganhar umas eleições livres e possa formar um governo, em que é que um governo da UNITA seria diferente de um governo do MPLA? Quais seriam as principais diferenças de política? Bom, portanto, nós andamos nisto tudo e nós agora pensamos que é preciso chegarmos a um momento dado, sedimentarmos ideias, refletirmos com mais responsabilidade, mas nós temos um projeto de sociedade completamente diferente do MPLA. Portanto, nós pensamos que Angola é um todo. Todos aqueles que puseram em causa as nossas ideias, que nós éramos secessionistas, éramos tribalistas, é mentira, não é verdade? E nós representamos também o mosaico angolano como o MPLA é. Só nós pensamos profundamente em toda Angola. Nós não podemos pensar só na população urbana. Temos que pensar na população urbana, na população rural, nos intelectuais, não intelectuais, na formação de quadros. Temos que procurar criar reservas humanas, porque o homem angolano é o único capaz de participar efetivamente na realização do projeto do país, também entrar em contacto com outras nacionalidades e participar como um parceiro credível na feitura da política internacional. E, portanto, o MPLA tem uma outra maneira, e também a maneira de governar do MPLA foi vista, 20 anos. Mesmo se falam da guerra, e muitas vezes há contradições. Membros eminentes do MPLA que dizem que foi por causa da guerra que atrasamos aquilo. Não é isto, é também incapacidade. Talvez mesmo o projeto de sociedade que o MPLA teve no princípio, com o tempo, com as dificuldades, foi desaparecendo. Portanto, nós queremos um dia, porque tem de ser um projeto objetivo. Todo o partido político visa, no fim, em condições normais, candidatar-se, apresentar o seu projeto de sociedade. E quando for nessa altura, a UNITA pensa assim, aquilo que acabo de dizer. Moçambique tem tido um processo de paz mais pacífico que o angolano e já levantou a hipótese já disse que quer aderir à Commonwealth. Vê para o futuro de Angola uma possível adesão à Commonwealth ou a uma comunidade francófona? Já pensou nisso? Tem uma ideia sobre isso? Moçambique pode, porque Moçambique, mesmo no tempo colonial, Moçambique esteve mais próximo da África do Sul. E, portanto, pode fazer uma opção para a Commonwealth britânica. E nós não. A Angola sempre esteve um país muito mais ligado a Portugal do que a França e do que a Inglaterra. Portanto, penso eu, esta é uma humilde opinião, penso eu que Angola fica muito bem como está. A norte do nosso país, nós temos países francófonos, que é o Zaire, que é o Congo, que é um bocadinho o Gabão.
E temos a sul países de expressão anglófona, que é a Namíbia, que é a Zâmbia, e depois mais um pouco a África do Sul e o Zimbábue. Angola fica melhor assim. Penso que a Angola, se aderisse a uma destas comunidades, ia perder a sua influência possível. Assim estamos no meio dos dois grandes e exprimimos como somos. Angola sempre esteve mais ligada a Portugal do que a uma dessas comunidades. E um outro caso concreto, que há um problema grave de Cabinda. O que a UNITA defenderia para a solução de Cabinda? Em 1992, quando vi pela última vez naquela fase o Presidente da República, José Eduardo dos Santos, perguntei, porque eu sabia que havia movimentações no sentido de se entender o problema, de se procurar encontrar uma solução. Dizia-me o Presidente da República que tinha em vista uma solução. Agora que nos encontramos, o perguntei, decorridos tantos anos, ainda eu não via despontar no horizonte alguma dessas soluções. Bom, a nossa posição é a seguinte. A verdade é que o governo tem feito alguma coisa. Soube, há dias, que tiveram um encontro no Induque, na Namíbia, entre o governo e a FLEC renovada de Tiburcio. Eu conheço bem o Tiburcio. Eu acho que o governo devia discutir com todos os movimentos de Cabinda, todos. Se venham todos de uma vez, se venham numa frente, isto é uma prerrogativa dos Cabindas. Mas que devia se discutir com todos. Não se encontrar nenhuma solução viável com uma das fações, não é possível. Feito isto, iríamos compreender efetivamente o que é que eles querem. É preciso sermos honestos. Se nós desejamos que as pessoas sejam honestas para conosco, sejamos também honestos para com os outros. E vejo que a solução de Cabinda não sairá só da Angola. Precisaremos, a um nível desejado, acordado, associarmos o Zaire, associarmos o Congo, associarmos o Gabão. De perto ou de longe, por causa do petróleo, porque o que faz de Cabinda um caso é o petróleo. Também podiam contribuir conosco por procurar uma solução. Nessa altura, teríamos evitado, porque estão refugiados no Congo, estão refugiados no Zaire, estão refugiados no Gabão. Então, se nós tivéssemos uma solução que pudesse corresponder às ansiedades do povo de Cabinda, também fosse uma solução avalizada pelos países vizinhos, teríamos dito que conseguimos completamente a paz. Porque termos uma paz no continente, portanto em Angola, não termos uma paz em Cabinda, eu penso que nós não estamos a encontrar uma solução definitiva para os nossos problemas. Agora, devíamos aproveitar essa boa vontade que existe na área, que existe em todo o mundo, para encontrarmos soluções definitivas para todo o conflito. Afasta a hipótese, por exemplo, de um referendo ao povo? Absolutamente, temos que consultar as populações. Só se forem consultadas as populações de Cabinda, através dos seus representantes, que deviam ter uma liberdade plena para fazerem a sua campanha e dizerem, querem fazer como. Eu digo, muitos dizem, não se pode admitir a ideia da independência de Cabinda. Não, estamos a partir já com preconceitos. O que é que eles querem? O problema de Cabinda durou tanto tempo como o de Angola. Eu conheço o Zita desde 1961. Portanto, desde 61 até agora, eles estão lá como uma entidade, opinião própria, ideias próprias. Então temos que falar com eles. E depois, é melhor não fazermos a guerra do petróleo. Sinceramente que não. O Sr. Presidente disse uma vez numa entrevista que o petróleo e o dinheiro eram os grandes inimigos de Angola. Como é que se pode, o que é que pode fazer para que o petróleo e o dinheiro passem de inimigos a amigos? Exatamente. Se nós conseguirmos a paz verdadeira para o nosso país, se nós conseguirmos o entendimento entre todos os irmãos, também se nós conseguirmos resolver o problema de Cabinda com dignidade, com abertura, com projeção, o petróleo já não é inimigo, o petróleo fica amigo. Tem falado ao longo desta conversa várias vezes da proximidade com Portugal. O presidente Eduardo dos Santos disse há pouco tempo numa entrevista que desta vez vai mesmo viabilizar a criação de uma comunidade de língua portuguesa, que tem estado já várias vezes para avançar e depois nunca pôde, houve sempre contratempos. O Dr. Jonas Savimbi também apoiaria a criação de uma comunidade de língua portuguesa para a defesa de valores culturais, da identidade cultural? Absolutamente. Até porque nós não temos só isto. A comunidade da língua portuguesa, lusófona, tem um espaço estratégico
estamos a falar muitas vezes de interesses pequenos. Temos interesses grandes. Portanto, do Brasil, passando por Angola, Cabo Verde, Portugal, nós temos um espaço estratégico. Portanto, que se exprime bem, com milhões e milhões de indivíduos. Temos uma força. Portanto, eu não só apoio a ideia da viabilização desta comunidade lusófona, mas ao mesmo tempo que eu penso que é importante que nós consigamos também mostrar que não estamos à procura só da língua. Língua, cultura, presença, objetivos estratégicos para essa comunidade lusófona. Portanto, eu estou a favor, mas quero que se defina um pouco mais. É para não terminarmos só em encontros empresariais pequenos, não terminarmos só em conferências em que se fala, mas irmos mais longe. Portugal vai ter um novo governo, vai ter um governo socialista. Como é que a UNITA prevê que se vai entender com o novo poder em Portugal? Primeiro quero dizer que foi a escolha do povo português. A prerrogativa do povo português é escolher o partido da sua preferência, o que o povo português fez. E que todos, primeiro os portugueses, têm de respeitar essa escolha. Depois os amigos de Portugal, incluindo nós, incluindo a UNITA. Segundo, não penso que seja pior, porque o que eu tenho dito, e que estou a dizer ainda agora, tem de haver entre nós e Portugal relações adultas. Portanto, que não sejam personificadas. Não é por causa do Savimbi não se dar bem com o Durão Barroso que nós temos de tirar políticas. Está errado. Porque talvez não nos entendamos jamais. Mas é preciso vermos interesses superiores de Portugal e interesses superiores de Angola. E nós somos apenas instrumentos. E se tentarmos influenciar e servir para alguma coisa, façámo-lo positivamente. Por isso quero esperar que o governo do engenheiro António Guterres tome uma posição objetiva em relação à paz em Angola, em relação à consolidação dessa paz, em relação ao estabelecimento de relações de amizade e fraternidade com Angola. E nessa altura eu penso que também haverão os portugueses de admitir as escolhas dos angolanos. Eu penso que nesta base de respeito mútuo, da idoneidade, Angola estará sempre mais próximo de Portugal e Portugal mais de Angola. E por disse que não era pior, mas será melhor para a UNITA? Tem mais ligações, mais contactos com o Partido Socialista do que tinha com o Partido Social Democrata? Se nós formos a individualizar outra vez o debate, mas eu quero pensar que é no interesse mesmo do governo socialista tirar ilações do que foram as relações da UNITA com outros governos social-democratas. E, portanto, terá que tomar mesmo uma atitude diferente, mas diferente no sentido de objetividade. Mas eu queria aproveitar também esta oportunidade, o que não fiz durante muito tempo, para render uma homenagem vibrante ao Presidente da República, que é socialista, Omar Soares. Ele soube aplicar um socialismo para os angolanos, foi decisivo. Nunca o nome do Presidente da República apareceu assim com muita pompa, mas ele facilitou imenso todo o processo negocial. Era só o Presidente da República que recebia o Chipenda, o Pinto de Andrade, Cardeal Nascimento, José Eduardo dos Santos, Savimbi, todos passavam por Belém. E tratava todos os indivíduos com respeito, com igualdade, partilhada com cada um os mesmos conselhos. Ao passo que os outros partidos jogavam mais num campo do que no outro. Agora que também vai terminar o mandato do Presidente da República, era preciso que o povo português se recordasse disso. Quem desempenhou um papel importante, como se diz em política, nos corredores, o Presidente Mário Soares. Ele é socialista. Pode não ter muita influência, mas ainda estou esperançado. O que é o Partido Socialista foi o trabalho dele. Mesmo se ele não é uma força dominante, é moralmente uma força. Eu faço confiança e desejo ardentemente que o Presidente Mário Soares continue a desempenhar um papel, porque é um estadista fora de série. Quer dizer que acredita que pode vir a ter com o governo português um relacionamento ao nível do que tem mantido até agora com a Presidência da República? Talvez não a esse nível, mas mesmo assim penso que há membros que ainda afetos ao Presidente da República. Foi sempre um homem muito moderado e tenho esperanças, muitas esperanças. Tenho muita esperança nisso. As pessoas conhecem de si o homem político,
o homem que passou mais de 30 anos na luta armada e conhecem muito pouco do seu lado humano. Ao longo destes 37 anos, teve certamente muitos momentos em que se sentiu desanimado, deprimido, se calhar até com vontade de desistir. Capaz de me dizer um desses momentos ou dois desses momentos que o marcaram definitivamente, em que pensou, se calhar até eventualmente desistir do que estava a fazer? Não, nunca pensei em desistir, isso não, nunca aconteceu. Mas a verdade é que a minha vida constituiu o que é a vida de um homem nas minhas condições, altos e baixos. Houve. Custou-me muito, isto tenho de admitir, muito mesmo muito, foi o massacre dos meus companheiros em Luanda, porque saíram do âmbito da minha casa. Quando eu senti que, anunciados os resultados das eleições, haveria tensão no país, decidi convocar os meus colegas e enviar uma delegação para Luanda. Tive esse cuidado, até como se fosse ainda hoje. Eu pedi que aquele que achasse que não podia partir, desistisse. Eu posso lhe dizer, o Dr. Valentim, que é o nosso secretário da Informação, hoje é o diretor do gabinete de acompanhamento da aplicação do protocolo de Lusaka, está vivo. Mas os outros, eu vou repetir exatamente o que disseram. O Chitunda, o vice-presidente, disse que ele também tinha receio, que não queria partir para Luanda. Mas para me cobrir, só ele que podia me representar e partia, nunca mais ouvi. O Salupeto estava mais otimista. Vamos partir também, porque é que os outros vamos fazer mal? O Alicer, secretário-geral, dizia, também tinha medo, mas preferia partir. E partiram. Não só desapareceram e senti muito, porque eu considero que um partido que não pode proteger os seus dirigentes não está maduro. E sem que as pessoas dissessem diretamente, senti responsável pelas eleições, pelo resultado mau das eleições. Fraude, não tivemos cuidado de vermos. O responsável último seria eu. Então não vi o porquê. Morrem os dirigentes. O responsável, sabe, você não viu o porquê. Este foi um período mais duro da minha atribulada carreira. Não quis desistir, mas depois estava paralisado. Vai-se fazer o que depois? Portanto, considero que foi o ponto mais baixo da minha carreira política. Sentiu-se isolado, mesmo internacionalmente? Internacionalmente, não. Tive sempre certos amigos. Um dos amigos é o Marrocos. Eu sou a Majestade do Rei, é um amigo pessoal meu já há 20 anos. Eu vi-o ontem. Portanto, sempre esteve preocupado e ele tem relações extensas no mundo. Sempre falou bem daqui, procurou entrar em contato comigo. Também muitas vezes não foi possível. Eu tive o presidente Houphouët-Boigny, que faleceu em 93. Também era muito amigo. Ainda mantive certos amigos. Mas, portanto, moralmente não me sentia isolado. Moralmente sentia-me responsabilizado perante o meu próprio partido. E sentia-se ameaçado fisicamente? Sentia que corria perigo de vida? Com certeza, porque até não fui eu que o disse. Foi o próprio governo do MPLA que publicou que o Savimbi tinha sido morto. Também disseram que eu estava a ser tratado aqui. E dizia-me, quando vi o rei, Sua Majestade, o rei Hassan II, em maio deste ano, ele disse que ele também esteve muito preocupado com a minha segurança, com a minha vida. Mas quando disseram que eu estava a ser tratado em Marrocos, então ele ficou convicto que eu não estava morto, estava salvo, porque eu não estava aqui. Portanto, houve atentados caracterizados contra a minha vida. Portanto, não estamos a fazer propaganda. Mas pronto, é um passado que só gostaria que não se repetisse, porque não se muda o curso da história matando uma pessoa. Afeta-se e no sentido negativo. Que papel está reservado para Angola no futuro, no continente africano e até a nível mundial? Sim. Nós queremos uma Angola segura. Estamos a fazer uma política que eu considero raquítica. O nosso país, com as potencialidades materiais que tem, o nosso país com uma vocação para o mundo, temos bons quadros, estão a ser mal utilizados, estamos divididos e não podemos fazer nenhum esforço no sentido dado. O nosso país pode vir a ser um país importante na área, primeiro, na zona austral e central da África, no continente, e pode criar bases e raízes para um diálogo ao nível mundial. Angola pode. Mas temos que utilizar a Angola a partir dos seus quadros todos. Temos quadros em Portugal, muitos. Quadros que talvez não queiram se identificar nem com a UNITA, nem com a MPLA, nem com outro partido, mas são angolanos. Devemos dar oportunidade ao angolano contribuir para Angola. Quando esse dia chegar, eu sei e estou convicto que Angola será um grande país e que vamos escutar. Portanto, nós podemos ter
uma voz no mundo, no continente, se estivermos unidos e pudermos trabalhar com todos os angolanos, seja qual for a sua tendência política, seja qual for a sua afiliação. É importante, seria um grande dia para todos os angolanos. Muito obrigada, Dr. Jonas Savimbi. Fica assim concluído o ciclo de 5 programas especiais que a RTP consagrou aos 20 anos de independência dos países africanos de expressão portuguesa. Voltaremos para a semana com a reportagem Antes a Morte, uma reportagem sobre a eutanásia que abalou todos os países da Europa onde já foi transmitida. Até lá, boa noite para si e bom fim de semana.